a mais um Acadcast. Eu sou a Marina Zanco e hoje eu tô aqui sozinha, sem o tal lá do Tupã, que não pôde estar aqui com a gente. Um abraço, Tupã. Mas hoje a conversa que vai fluir também muito boa. A gente tem um convidado super especial, o Francisco da Zipdim. Tudo bem, Francisco? Tudo ótimo, Mariana. Que Prazer estar bom. aqui. Obrigado pelo convite. Ah, legal. Antes da gente começar, tem uns recadinhos que a gente chama de paroquiais, né? Que é pra galera que já tá aqui assistindo a gente, que ainda não tá assistindo, não se inscreveu aqui no canal da gente no YouTube. Essa é a hora, se inscreve no canal para você receber toda quinta-feira aquela notificação de que tem episódio novo lá no nosso canal no YouTube. E se você tá assistindo a gente, assistindo não, ouvindo a gente aí pelo Spotify, também segue a gente, dá aquela estrelinha marota para a gente poder alcançar aí mais pessoas, né? Então, a gente tem uma audiência super legal. Então, muito obrigada aí você que está acompanhando a gente e vamos pro episódio de hoje. Hoje a gente vai falar da Zipdim, mas antes da gente chegar na Zipdim, quero entender quem é o Francisco, né? Que é o CEO que está por trás da Zipdim. Mas antes de ser o CEO da Zipdim, quem é o Francisco? Bom, Marina, eu cresci no meio assim do mercado financeiro, né? Meu pai sempre trabalhou com isso também, desde sempre. Então, eu cresci nesse meio ambiente e sim, acho que nunca pensei, tirando aquela fase, né, de criança, em que você já quis ser garçom, bombeiro, jogador de futebol, tal, mas a partir daí, acho que eu sempre quis trabalhar, né, nesse meio de mercado financeiro. Então, comecei muito cedo a conviver com empreendedorismo, de certa forma, né? Meu pai também, ele começou a carreira dele como executivo de banco, mas eu ainda era muito criança, né? Quando eu já me entendia como gente, entendeu? Ele já era empresário. Ah, Então, juntou aí essa questão de mercado financeiro, entendeu? Pô, com eh, ser empresário, empreendedorismo, uhum. entendeu? Pô, isso já veio assim, meio que de berço. Eu comecei muito novo, assim, a ajudar ele a cuidar das coisas em casa e participar um pouco à distância, né? Mas ainda adolescente, de fazer a gestão, né, das coisas dele e da empresa e da fazenda. Ele tinha uma fazenda, ainda tem uma fazenda. E aí muito um pouco mais para frente, mas ainda até antes de ir para a faculdade, já comecei a fazer um primeiro estágio na Leca Financeira, que Uhum. é a empresa da família dele. E um pouco mais tarde tive uma experiência como executivo em banco, né, nem como executivo, como estagiário. Depois fui estudar fora e quando voltei desse período fora, já fui direto para a Leca. E aí passei Uhum. 15 anos na Uau. Leca, né, trabalhando na empresa da família. A maior parte desse tempo, eu e meu irmão tocando negócio. Foi uma fase em que ele foi se dedicar então, a outras atividades. Então eu tive, né, essa oportunidade de muito novo assumir, né, a gestão de uma instituição financeira e assim, cair nessa fogueira, muita responsabilidade, muito trabalho, muito desafio, e foi uma escola, né, sensacional. Né? E aí acabou que anos mais tarde, quando apareceu esse mercado, né, que hoje a gente chama, né, de Credit as a Service, Sim. mas que na época era conhecido como barriga de aluguel, né? Porque era justamente quem queria fazer alguma operação depois de banco, sem ser banco, né? Então pedia esse aluguel, essa barriga de aluguel para um banco. Então, isso eu comecei a fazer isso ainda na Leca, nos idos de 2010, quando isso era uma coisa muito Muito pontual, distante muito do que a gente vê distante, hoje, né? muito distante do que a gente vê hoje. É uma coisa muito pontual, né? Já diz logo pelo nome, e também muito, né, arcaico se pensar em termos de tecnologia e do que as coisas, como é que Sim. as coisas acontecem hoje, né? Então, naquela época era tudo pô, manual, era papel, né? Papel para lá, papel para cá, né? Um pouco depois começou a evoluir para troca de arquivo, né? Uhum. Mas nessa época ninguém nem sabia o que era API, API nem existia. Parece, e assim, a gente tá falando de 2010, né? 2010. A gente tem aí 15 anos e é uma outra realidade, é um outro mundo, né? É outra realidade, né? E aí, o que aconteceu de 2010, assim, de 5 anos, as coisas têm evoluído, né, num ritmo que antigamente demorava 50 anos, depois
partiu para ter o mesmo efeito em 5 anos. Hoje acho que já caindo aí para dois, né? Tá Já, doido. já está Essa fazendo curva tá um. diminuindo cada vez mais, Tá, né? tá E você já considerável. flertava com a tecnologia em 2010? Como é que Não, não, funcionava não. isso? 2010. Quer dizer, até que sim, né? Dentro daquela realidade ali. Dentro de outras realidades, né? Eu sempre gostei muito também de mexer com processos, Uhum. né? E aí acaba também tendo tecnologia. Mas nessa época era 100% tecnologia de terceiros. Então Entendi. tinham né, software houses e fornecedores de Uhum. sistemas, né, pô, de mercado, mas a gente sempre, né, demandando customizações, né, tailor-made ali para as Entendi. necessidades depois da gente. E eu sempre gostei de mexer com isso, né? De pensar, não, mas isso aqui poderia fazer assim, assim, assado, né? E desenhar a necessidade ali do processo, da tela, do sistema, né? Nossa. E aí, E mas que é o que faz a diferença, né? que é o Porque que faz quando a você diferença. conhece o processo, você entende melhor como trazer uma solução para Sim, ele, né? sim, Porque se você não conhece o processo, eu fico brincando muito quando a gente está no trânsito, eu falo, caraca, que engenheiro de tráfego fez isso aqui? Esse cara fez isso sentado lá na sala dele, né? é, Porque quando você não vive a realidade, aí você cria alternativas que não fazem sentido. Então isso para você fez muita diferença, né? Entendi. sempre fez muita diferença. É, é outro exemplo, por exemplo, às vezes um arquiteto, às vezes você entra numa casa, numa sala, e aí você vê o interruptor atrás da porta. Só, cara, como é que um arquiteto pode botar um interruptor atrás da Exato! porta, né? Ou coisas simples, né? Que é muito comum, por exemplo, chuveiro, né? A torneira do chuveiro lá debaixo da água. Você tem que se molhar para abrir e Para abrir fechar, e fechar, né? é Coisas verdade. básicas, entendeu? Que tem que usar para saber, né? Como construir as coisas de maneira mais eficiente, né? Então eu sempre tive esse lado e até hoje ainda mantenho isso. Gosto de participar e discutir com o time, discutir com o cliente, entender a necessidade, comparar, entendeu, por uma coisa com a outra, né? É, algumas coisas que a gente já ouve há muitos anos, né? Técnica japonesa, né? Nada se cria, tudo se copia e melhora, Exato. né? Então, procuramos seguir muito, muito isso aí. Nossa, muito legal. E aí, já pegando aqui o gancho para a Zepidin, é, o que que foi o gatilho para essa tua virada de chave e criar uma empresa de crédito, né? Explica um pouquinho antes da gente chegar nisso. O que é a Zepidin? O que a Zepidin está fazendo? Que problema ela está resolvendo? Zipidin é uma empresa, né, voltada para oferecer o serviço de Credit as a Service, né? Ou seja, né, oferecer entendeu, que empresas, né, empresários, empresas que queiram oferecer algum tipo de crédito, né, usem a Zipidin para viabilizar entendeu, esse projeto em todos os sentidos, né? Hum, Com o objetivo de ser o one-stop shop para resolver depois essa sua dor, entendeu? Esse seu desejo. E isso envolve tipo, alguns blocos, né? hum. O primeiro bloco e base para tudo é a parte regulatória, né? Então, só pode ter, conceder crédito quem é uma instituição financeira aprovada pelo Banco Central. Então, a Zipidin é uma sociedade de crédito direto, é uma SCD, está toda regulamentadinha para Para viabilizar isso. poder fazer Isso é o isso básico do funcionar. básico, entendeu? Né, para fazer isso. E lá Uhum. nos primórdios era praticamente só isso mesmo, né? Então, você quer dar um crédito, você não é banco, Como faz? né? Eu sou banco, eu faço para você depois esse crédito e depois vendo esse crédito para você, para um fundo de investimentos ou uma securitizadora, para você carregar esse crédito lá nesse veículo de investimentos, né? De maneira assim bem simples, né? Hum. Mas né, não é só isso, entendeu? Que está por trás, né? Antigamente você fazia essa contratação do crédito, né, imprimia um contrato, e assinava esse contrato e tá ali e liquidava, né, o dinheiro. Depois as coisas foram evoluindo, hoje em dia tudo isso é contratado, feito de forma digital. Então, Sim. opa, precisa de tecnologia. Então, as Tá fazendo Zipidin até pelo WhatsApp ultimamente, pelo né? WhatsApp, pela inteligência com inteligência Ah, artificial, né, e tal. Aí vem depois esse segundo bloco, entendeu, que a Zipidin está aqui para oferecer. Opa, hum. você não precisa, Marina, você não precisa desenvolver essa tecnologia, entendeu, para você, entendeu, que eu já tenho, né, e te forneço esse serviço também. E se não tiver, a gente desenvolve, né, É um de acordo, ecossistema, é né? um ecossistema, né, um ecossistema grande, né, complexo, e as coisas vão
vão se conectando uma com as outras, né? O mercado gosta muito de usar uma terminologia muito legal assim, que é um Lego, né? Legal. Brinquedo do Lego, então você tem várias pecinhas aqui à sua disposição e aí você monta conforme a sua necessidade, né? Então tem, eu preciso do regulatório, eu preciso dessa tecnologia. E tem mais coisas, né? Também o know-how de crédito, né? Emprestar dinheiro é muito fácil, né? Mas se você, né, emprestar, entendeu? Você tem que emprestar para quem você acha que vai te É isso pagar, que eu ia falar, porque né? tem toda. Quais são as nuances por trás, né? Porque a gente está falando aqui de tecnologia, falando de crédito, mas tem toda uma inteligência por trás para criar esse processo e ele ser rentável também. E nesse ponto é legal porque o crédito aí, ele se assemelha muito com o seguro, Sim, né? O seguro você não deixa de estar dando um certo tipo de crédito, né? Você em faz, troca né, de. N seguros, recebe depois, o prêmio, mas algum daqueles ali vai dar um sinistro que você vai ter que pagar uma Exatamente. indenização muito maior, entendeu? Do que Daquele prêmio que daquele foi. prêmio daquele seguro em si, né? E aí, quantos seguros, né, você precisa, entendeu, por vender sem dar sinistro Para para poder. poder, entendeu, por pagar aquele que deu sinistro e a conta fechar, entendeu, por Uhum. positiva, né? Então é a mesma coisa com o crédito, né? Literalmente a mesma coisa, só muda, né, o produto que está por trás. Então você precisa ter toda uma inteligência, né, tanto a seguradora, né, quanto o banco e como alguém Aqui que quer dentro. ser banco e está me usando, entendeu, para esse propósito, né, precisa saber muito bem ajustar toda essa engrenagem, né, para saber, olha, para quem que eu vou emprestar, a que preço, com que condições, né, para que no final das contas fique uma coisa boa para todo mundo, em todos os sentidos. E aí, boa para todo mundo, né, tem que ficar boa, né, para quem está emprestando, também tem que ficar bom, né, para quem está pegando emprestado, eventualmente para quem está no meio do caminho aqui, Tá fazendo, intermediando, intermediando tudo entendeu? isso. Essa operação toda por toda, né? Então a gente tem uma empresa dentro do nosso grupo também, né, que é a Renta Investimentos, que é uma gestora de recursos, né, que a gente faz a estruturação e a gestão, né, dos veículos de investimento, seja ele um FDIC, né, que é um fundo de investimentos em Sim. direitos creditórios, ou uma securitizadora, né? Então a gente, mais uma peça do Lego que você pode usar para compor aí a solução que você quer criar e explorar dentro do seu ecossistema, tá? E hoje você tem um foco em algum tipo de cliente? Como é que está funcionando hoje? Qual é o público que a Zipdim quer atender? De uma maneira geral, a gente pode atender, né, qualquer tipo de empresa ou empresário que queira explorar qualquer modalidade de crédito, né? Uhum. Mas a gente tem as nossas áreas, né, de especialização, né, que a vida foi nos levando para fazer mais de determinados produtos, e aí, naturalmente, você se especializa nele, né? Um grande destaque, entendeu? Porque a gente tem enorme expertise, né? Acho que é uma das casas aí com mais experiência e expertise é o crédito ao trabalhador, que está super aí em voga, né? Que é o antigo crédito consignado privado, né? E que agora passou por uma repaginação tremenda, Sim, né? conhecemos. E isso aí é a nossa parceria, né, nesse produto, né? Mas explicando aqui para nossa audiência, é um produto, né, super legal, né? Logo lá quando eu fiz ali a mudança, né, de Leca para Zipdim, Uhum. que foi na época ali 2014, 2015, daqui a pouco eu conto um pouquinho o porquê dessa virada, como se deu Boa. essa virada, mas para não perder o fio da meada aqui de explicar e tripou o produto, um cliente, né, me procurou querendo fazer essa bancarização, outro termo, né, que se usava muito na época, né, e isso ainda continua se usando até hoje, né, a bancarização, né, do seu produto, né? Você não é banco, né? No caso, por exemplo, dessa situação, e que acontece muito hoje ainda, tá? Era um correspondente bancário, né? Sim. Correspondente bancário, pessoal, é aquele cara que está fazendo o papel de comercial, é uma franquia de banco. Essa é a É questão. muito mais conhecido mesmo, né? O correspondente. Muito conhecido, e que foi adaptando, né, a inovação. Isso é um negócio muito legal, né, e um exemplo muito legal de como é que se dá a inovação, no mundo, né, porque o correspondente bancário ele foi uma figura que foi criada há 20, 30 anos atrás, né, por causa da dimensão, né, geográfica do Brasil, né, do Oiapoque ao Ao Chuí, Chuí, né, você
Como é que um grande banco, ou um banco Vai chegar pequeno, lá, né? médio ou grande, né, como é que ele abrange todo esse território brasileiro? Não abrange, né? E não é nem viável, né, economicamente viável, um banco montar uma agência numa cidade com 10, 15, 20 mil habitantes, seja ela lá no extremo sul ou norte do país, ou até Uhum. mesmo aqui, né, no interior de São Paulo. Então surgiu essa figura do correspondente bancário, né? Que como é que eu atendo a essa população que está ali? Eles também têm necessidade, né, de serviços bancários, Sim, assim como qualquer qualquer um, um que mora aqui na Grande exato. São Paulo. Então surgiu essa figura do correspondente bancário para botar um intermediador, né, um intermediário no meio né, para atender essa situação. E aí, quando começa a surgir essa história, né, da bancarização e das fintechs, e o pessoal querendo inovar e querendo atuar como banco sem ser banco, aí o mercado inovou, e aí que se dá a inovação. Muitas vezes, quando você quer inovar alguma coisa, né, o mundo não está preparado para aquela tua ideia, Total. né? Não existe uma base legal, né, para você fazer aquilo que você está querendo fazer. E aí o empresário, né, o inovador, ele vem com a criatividade e fala: opa, peraí, mas como é que eu faço? Pô, eu preciso quebrar esse ovo para fazer o omelete que eu quero Sim, fazer, com né? certeza. Qual o jeito que vai se dar? E na época o mercado criou, então adaptou Esse estilo de fazer para. né, essa regra, essa regulamentação do correspondente Uhum. bancário, né, para atender, para viabilizar esses inovadores que queriam, entendeu, atuar como banco sem ser banco, né? Entendi. Só que de uma maneira inversa, né? O normal do correspondente bancário, né, era eu contratava, né, a Marina para ser a minha representante, né, Naquele lugar. naquele lugar e atender os meus clientes, né, para trazer clientes para mim que seriam meus mesmo, né? Uhum. Quando a Marina, entendeu, pô, chega, ou vamos mudar aqui, quando o Rafael chega, né, querendo inovar, montar a fintech dele, né, e ter os clientes, operação dele, cliente dele, mas precisa, né, me usar, né, como o prestador de serviço por trás, dando a regulamentação, a tecnologia, ou Acaba outros sendo uma serviços, ferramenta, né? uma ferramenta. Pô, mas como é que a gente faz isso funcionar na prática, né? E aí que o mercado pegou essa regulamentação de correspondente bancário e adaptou. Olha, Rafael, existe isso aqui, ó. Eu poderia estar eu te contratando para ser meu correspondente bancário, né, para trazer operação para mim. Então vamos montar a nossa relação aqui, né, com base nesse arcabouço, Uhum. mas a gente entendeu, também faz um acordo paralelo, que na verdade a gente está combinando aqui entre nós que você não está originando essas operações para mim, para ficar comigo. Você está originando essas operações para mim, para depois eu pegar e vender, né, para quem você me indicar. Um fundo aonde você é o investidor, ou um fundo aonde você, né, combinou com outros investidores que você estaria originando para eles e etc. Tá? E o Criou-se uma mercado malha, né? criou-se uma malha, o mercado se adaptou dessa forma desde 2010, né, que eu vi pela primeira vez, né, isso acontecendo. Confesso que não inventei depois isso, mas fui um dos precursores, né? Isso ainda era muito incipiente em 2010, acontecia uma coisa aqui, uma coisa ali, né? E a partir de 2014, 2015 que isso começou, entendeu, a tomar vulto, né? O Brasil sempre, de novo, né, a história do copiar, entendeu, e melhorar e tal. É, isso começou a acontecer na Europa, né, nos Estados Unidos, né, as fintechs inovando, fazendo as coisas, É uma alguns resposta muito do que acontece no mundo no também, mundo, né? né, no mundo. E aí isso começou, entendeu, a chegar no Brasil. E aí já entrando então um pouco na história da Da minha mudança. mudança, né, de vida, de trabalhar em família e para partir para o voo solo. Não exatamente solo, né? Porque também não posso deixar de citar o meu sócio, entendeu? Pô, em todos os negócios que eu tenho, né, que é o Carlos, que era, né, meu parceiro já na Leca, né? Coincidentemente, os 15 anos que eu estive, entendeu? Por lá, ele entrou praticamente junto comigo, e saímos, entendeu? Pô, literalmente juntos, né? Que quando eu fiz Essa tomei essa transição. decisão de fazer essa transição, eu convidei ele para vir comigo, Ah, legal. então estamos juntos aí já há 25 anos. Mas foi justamente ali que eu vi que esse negócio ia começar, entendeu? Pô, a engrenar, né? A gente já fazia um pouco disso, entendeu? Pô, lá, mas de uma maneira, assim,
complementar, né? Não era nosso negócio, né? Nosso negócio era ter operações de crédito proprietárias. A Uhum. gente fazia um ou outro serviço, né, de barriga de aluguel, né, de bancarização, mas não era, entendeu, por uma atividade fim, né, digamos assim. Quando eu vi que esse negócio estava começando a esquentar, entendeu, pô, e que ia, entendeu, pô, decolar, e aí eu vi essa oportunidade e quis, entendeu, pô, Entendeu que era a hora. entendi que era a hora de fazer, né? E aí minha primeira, entendeu, iniciativa foi propor à Leca, né, que a gente então passasse a investir, entendeu, pô, pesadamente, né, nessa área, e criasse essa área, mas os meus sócios, né, principalmente, né, meu pai, que era o sócio majoritário, e um outro sócio que nós tínhamos, não, não queriam ir por esse caminho, né? Não porque não gostavam da ideia, mas porque entendiam que ia ser uma diversificação e uma perda de foco, e prefeririam ficar, Decisões de né, negócio, decisões né? de negócio e tal, Completamente né? naturais. E eu, não, eu estava determinado, entendeu? Porque isso, Aquela experiência, tudo aquilo acontecendo, aquilo emergindo. acontecendo e tal, não sei o quê. E paralelamente, nesse mesmo momento, tinha um desses clientes que estava aparecendo, né? Porque isso passou a ser uma rotina ali, né? De uma semana sim, uma semana não, aparecia alguém, entendeu? Querendo bancarizar alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu falei, cara, esse negócio aqui Eu fico vai, imaginando né? você, porque o empreendedor é inquieto, né? É uma característica do empreendedor é ser inquieto. Eu tenho alguns amigos que são empreendedores e os caras veem a oportunidade e falam, não, tem que fazer. E isso move você, dá pra perceber Pô, não, nitidamente, move né? demais. Às vezes eu tenho que me segurar na cadeira, né? Que eu quero fazer, entendeu? Por tudo, né? Eu tenho Aham. até uma história eu tenho uma filha, tenho três filhos, né? Mas a mais nova tem 10 anos e eu conto uma história para ela que é o macaco Tião, entendeu? Hum. E o macaco Tião, entendeu? Pô, é um grande empresário, entendeu? Pô, da floresta, né? E ele vai inventando, entendeu? Pô, um negócio atrás do outro, um negócio atrás do outro, é restaurante, é hotel, entendeu? Pô, até fintech, né? O Aí, ó. macaco Tião, entendeu? Pô, já fez, né? Então essa é a característica mesmo do empresário e a gente tem que se segurar, porque também, senão é a parte lá do que a Leca falou na época lá e estava correto, ó, não pode também diversificar demais, você acaba não fazendo nada direito, né? Mas foi por isso que eu tomei essa decisão, né? Que eu vi que isso ia ser uma grande oportunidade, queria, entendeu? Pô, aproveitar e surfar, entendeu? Com essa onda, e ali como a turma não quis ir, eu falei, não, eu vou. Eu vou. Mas aí curiosidade, né? E a questão da inovação, né? Eu não podia fazer, entendeu? Pô, sozinho, assim, porque eu não tinha uma instituição financeira. Naquela época também Sim. não existia ainda esse tipo de instituição que é a Zipdim, que é uma SCD, né? Hum. Que é uma instituição que o Banco Central, entendeu? Pô, criou, né? Alguns anos mais para frente, justamente para viabilizar, fomentar, entendeu? Pô, turbinar esse ecossistema, entendeu? Pô, todo, né? Porque você tem um banco, é uma estrutura mais robusta, né? Que requer porra, mais capital e tem uma série de riscos maiores, né? Porque a grande atividade do banco é captar dinheiro de quem está com recurso sobrando, né? Para Para poder. emprestar para alguém que está Uhum. precisando, né? A intermediação financeira e que é justamente uma atividade exclusiva de instituição financeira. O Banco Central depois inovou criando essa figura da SCD, né? Que é um banco que não pode captar. Ah, tá. Então ele não capta, entendeu? Ele Eu já ia empresta. perguntar qual é a A diferença dele, né? diferença, grande diferença, né, é essa. O banco capta para emprestar, além de ter o seu capital próprio, ele Tá. alavanca, né? Ele pega, entendeu? Tem regras, né? O quanto que ele pode alavancar e tal, mas ele pega o seu capital, entendeu? Digamos, alavanca até 10 vezes, captando, entendeu? No Uhum. mercado, Entendi. CDBs e outros instrumentos de captação, para poder emprestar mais e tal. O Banco Central, para dar mais Acho que isso é uma agilidade, flexibilidade também, né? flexibilidade para o mercado, ele criou essa outra figura, né, que é uma SCD, que a gente pode brincar assim, dizer que é um mini banco, né, porque eu tenho que operar só com o meu capital próprio, né, Uhum. e emprestar. Mas como é que aí entra em cena o mercado de capitais? E né, mercado de capitais é a bolsa, onde você capta, né, Sim. dinheiro depois de ações, de equity, de participação nas empresas, mas você também tem dívida, né?
Então, e aí surgiram, é, né, há décadas e décadas atrás, primeiro as securitizadoras, né, que é um veículo Que vai. para você captar dinheiro de uma forma mais eficiente do que captar direto na empresa. Depois, anos mais tarde, novamente a inovação, né, surge a figura dos FDICs, né, que nada mais é do que uma uma réplica, entendeu, do que é uma securitizadora, Só mas que. só que na indústria de fundos, Uhum, né? beleza. Então isso tudo hoje é muito casado, né? Toda essa questão, né, de bancarização, de fintech, entendeu, e de SCDs, entendeu, são super dependentes, né, das securitizadoras e dos FDICs, né, como meio de, digamos assim, desovar, onde você desova esses créditos que estão sendo originados, né? Uhum, Então você tem né, um triângulo aqui entre a fintech, o originador, né, a empresa, né, o bancarizador, né, uma SCD, uma e instituição aqui que também. está bancarizando depois para você, Uhum. e na outra, né, na terceira ponta aqui, né, o mercado de Essa tríade. capitais, securitizadoras e fintech e fundos, né, que estão comprando, entendeu, esses créditos, entendeu, no final das contas. E como é que chegou na CAD? Já não me lembro exatamente como, entendeu? E quem nos indicou, né? Mas acho que nós chegou lá através dos nossos sócios, né? Eu tenho, como eu estava contando, né, no início dessa minha transição, tinha um pessoal, entendeu, que era correspondente bancário do produto consignado privado, né? Que ele originava operações e vendia para os bancos, né, Uhum, para os quais ele tinha parceria. E ele uhum. queria deixar de ser só um correspondente bancário para ter a sua própria operação. E Tá. aí procurou para viabilizar essa questão toda. E aí, de cara, eu gostei, né, das pessoas, gostei do produto, do consignado privado, vi ali outra oportunidade, aí a veia empreendedora, caramba, isso aqui eu não quero ser só prestador de serviço Quero estar desse ali, né? produto Quero e fazer isso dessas funcionar. pessoas, eu quero ser sócio, eu quero investir depois nesse negócio, acho que é uma tremenda nova oportunidade. O crédito consignado privado, né, era na época, e agora está numa transição, entendeu? Mas era um produto, e ainda é um produto de excelente risco-retorno, né? Porque você está emprestando dinheiro para você, né? Mas tendo como garantia, entendeu? Um pedacinho do seu salário, entendeu? Todo mês para pagar as prestações que a gente Sim. acordou. E então um produto de uma relação, né, risco-retorno muito interessante, um produto com um mercado depois enorme, né, quantidade de pessoas, né, CLT no país e muito pouco explorado, né? Nessa época, entendeu? Só os grandes bancos, entendeu, que trabalhavam esse produto, né, e um banco médio, né, e mais ninguém. Então, quando eu olhei aquilo tudo, eu falei, opa, isso aqui eu quero Eu quero, Quero mais quero. do que só, entendeu, estar viabilizando isso, entendeu, para vocês e acabamos nos tornando, entendeu, sócios e daí derivou uma grande especialização da Zipdim em prestar o serviço do Credit as a Service voltado para o consignado privado, hoje, entendeu, crédito ao trabalhador, e aí que acabou de disruptar também, né? Essa palavra também é muito bacana, a gente usa demais em várias situações, né? Disruptar o produto, esse produto acabou de passar, está passando ainda por uma disrupção fantástica. Antes ele era um produto que era obrigatoriamente, na prática, não por regulamentação, mas na prática ele exigia que para emprestar para você eu tinha que fechar um convênio com a ACAT. E aí você tinha uma barreira, muito grande de crescer, que era uma dificuldade, muito grande de conseguir convencer as empresas a fechar, entendeu, esses convênios, né? Então o mercado ficou travado, né, desde que eu entrei nesse segmento em 2014, 15, até o começo desse ano, mercado que ficou ali num tamanho, entendeu, de 40 bi, né, meio que sem andar para o lado, meio rouba-monte, ou crescendo, né, Bem pouco ali, né? marginalmente, tipo, por causa dessa grande dor, né? Uhum. E agora, esse ano, o governo soltou uma nova regulamentação
quebrando, entendeu? Pô, essa barreira de precisar, entendeu? Pô, do convênio, botando, né, a Dataprev e a Caixa Econômica Federal, entendeu? Pô, no meio, né, de forma que hoje eu empresto para você, a ACAD já vai receber, junto com a sua fatura do FGTS, de recolher Uau, o FGTS de todos os funcionários, junto com essa fatura, a ACAD já vai receber, olha, você também tem que recolher aqui mais 100 mil X reais, 200 mil reais, 300 mil reais, né, descontando desses funcionários, porque eles contraíram empréstimos do crédito ao trabalhador, né, com a ACT 360, né, que é essa a fintech fintech que vai. que eu me tornei sócio e que é uma cliente da Zipdim e da Renta, né? Então, os Nossa, negócios estão todos ali conectados, né? E aí me leva a outra coisa que eu gosto muito também de dizer hoje em dia, que, né, o mundo está tão divertido porque hoje em dia a gente convive dentro do mercado de uma forma super dinâmica, tudo junto e misturado, né? Você pega sim. só aqui dentro dessas empresas que eu mencionei, mas isso se espalha para várias outras situações, que ao mesmo tempo você se relaciona e é cliente, é fornecedor, é concorrente, tudo junto e misturado, entendeu? E Pô, tudo e funciona. tudo funciona numa boa, né? Com transparência, com ética, né? O combinado não sai caro, todo mundo Eu se dá gosto muito bem, de tem dizer que lugar para tem todo espaço mundo. para todo mundo. Tem espaço Exatamente. para todo mundo. E agora, pensando em nível de futuro, projeção assim, onde esse empreendedor quer chegar daqui a uns 5 anos, com tudo isso que a gente está falando aqui, com toda essa jornada incrível e Uhum. de visão, né? Aham. Onde a gente quer chegar? Acho que várias dessas coisas, né, que a gente está falando, acho que ainda está só começando, né, já andou muito, né? Quando pegar aquela fase ali do 2010, que era barriga de aluguel, tudo zero tecnologia, depois, né, a partir de 2015, eh, começando a embarcar, crescer o negócio, ganhar esses outros nomes bonitos e tal, e começando a entrar no mundo de tecnologia, tecnologia, tecnologia. Mas isso ainda está muito começando, o potencial, entendeu? Depois disso é gigante, né? E aí que o termo, assim, a gente tenta fugir, mas acaba sempre caindo, né, em termos em inglês, Técnicos. né? Isso. Então é o que o mercado chama, né, de embedded finance, né? O que que é o embedded finance? É que dentro de qualquer negócio, né, Vai ter. tem dinheiro envolvido e oportunidades, necessidades e, consequentemente, oportunidades de fazer operações financeiras, né? Seja para o mundo do crédito, seja para o mundo de investimentos, seja para o mundo de seguros, por exemplo, e outros, previdência e etc. Mas você pega uma empresa, de qualquer segmento que seja, pode ser um supermercado, pode ser uma concessionária de automóveis, pode ser uma imobiliária, pode ser uma indústria, pode ser qualquer coisa, né? Ali você tem dentro de cada ecossistema desse, você tem funcionários, você tem clientes, você tem fornecedores. Todas essas pessoas têm demandas, né, necessidades, ter apoio e oportunidades por serviços financeiros de todos esses tipos que a Sim. gente falou, né? E aí você tem, antigamente, depois eu dizia que você tinha uma oportunidade na mesa, né, de explorar isso tudo, né? E se você não fizesse, você estava deixando o dinheiro na mesa. Já há alguns anos, depois eu já comecei a ver de uma maneira completamente diferente, eu e o mercado também, né? Que acho que já não é mais uma questão de oportunidade de deixar dinheiro na mesa, é uma questão depois de sobrevivência, entendeu? Pô, e garantir, entendeu? Pô, o seu lugar na mesa, Exato. né? Porque antigamente, entendeu? Pô, banco era banco, né? É, e varejo era varejo. Tá? Acho que esses são dois grandes exemplos, Que né? não se Que misturavam, não se né? misturavam ou se misturavam em parceria, né? Não é bem Um aqui, ó. interesse muito bem claro, né? Eu Bem preciso estabelecido. financiar meu cliente, entendeu? Você financia meu cliente, entendeu? Para mim, para eu vender mais. Então, muito bem. Sim, tal, não sei o quê. Aí, às vezes, pagando uma comissão, entendeu? Pô, e tal, né? Depois começa a evoluir para um profit share e tal. Sim. Mas depois começou a evoluir para não, empresário, não, eu vou financiar meu próprio cliente. Por que que eu vou, E que eu vou né? precisar de alguém se eu Se eu posso. Por posso que não, fazer né? isso, né? Então, eu acabo aplicando, tipo, o meu dinheiro,
né? Eu, empresário, por exemplo, do varejo, né? Eu vou aplicar o meu dinheiro, né, no banco, o banco vai pagar 100% do CDI, né? Né? E ele aí pega esse meu dinheiro, Pega depois lá e empresta depois para a Marina, para o Rafael, entendeu? Para o Francisco, né? E 3 vezes isso e fica com um bom lucro, entendeu? Pô, nessa brincadeira. Opa, eu vou fazer isso, né? Vou botar o meu dinheiro, entendeu? Para render melhor, né? E vou também atrair, fidelizar, entendeu? Por mais clientes para mim. E aí começa a girar, entendeu? Por esse negócio todo primeiro lá atrás como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro. Um empresário, né, querendo ali, inquieto, entendeu? Pô, querendo aproveitar mais uma oportunidade. Mas hoje, eu acho que é mais do que isso, né? sim. Porque aí o banco depois começou a fazer o contrário. Opa, Se ele peraí, está entendeu? financiando. Eu também, entendeu? Pô, tenho cliente, por que que eu não ofereço aqui, entendeu? Pô, no meu super app, né? Né, produtos para o meu cliente, entendeu? Pô, comprar, né? Então, aos poucos, E aí você tem né? seguro, você tem, né, uma Exato, infinidade ali, exatamente, né? né? Então você tem todo mundo querendo explorar o E seu conquistar o lugar na ecossistema, mesa. conquistar o lugar na mesa e conquistar mais lugar na mesa e preservar o seu lugar, né? Porque se eu só ofereço serviço, produto de banco, né? É, mas o varejo está começando a oferecer os meus serviços, né? Daqui a pouco, o meu cliente vai lá e resolve tudo Só com ele, eu ali, pego meu acabou. cliente, e Exatamente. vice-versa. Então tá todo mundo, acho que, Atento, né, né? A atento tudo isso. e indo para isso. Agora, ao mesmo tempo, também, se você quiser fazer tudo e tudo ao mesmo tempo e tudo sozinho, é impossível, ninguém consegue, né? Nem a maior empresa do mundo, né, com recursos, né, é, é, enormes, não dá nem para dizer de recursos infinitos, que Que não ninguém é tem ninguém recurso, mais tem ninguém tem isso, recurso ninguém. infinito, né? Mas mesmo com muito recurso, né, você não consegue oferecer tudo para todo mundo, Em entendeu? todo o Pô, em tempo, né? todo o tempo, na agilidade que o mundo, entendeu? Na agilidade, na qualidade, entendeu? Porque o mundo, entendeu? Demanda. Então, surgem, entendeu? Pô, os fornecedores, as parcerias, entendeu? E etc. E aí você acaba nesse negócio do tudo junto, misturado, e você ao mesmo tempo tem um cara aqui que ele é teu concorrente aqui, mas ele é Ele é teu teu cliente parceiro aqui, ali. é teu fornecedor por outro lado, etc. Então, o futuro do crédito, qual é? Numa Essa frase aí. democratização, né? Democratização em todos os sentidos. Cada vez mais gente com acesso a contrair créditos e créditos cada vez, né, mais personalizados e democratização pelo outro lado de cada vez mais gente oferecendo depois esse crédito, né? E aí que a Zipidin está e quer estar cada vez mais presente, com mais produtos, com mais serviços, com mais tecnologia, com mais eficiência e expandindo para o resto, né? A gente não quer também ficar só, entendeu, no crédito, né? Quero poder ser um provedor de serviço para viabilizar o Acad Bank de uma maneira ampla, né? Oferecer seguro já é a tua praia, mas você Sim, oferecer crédito, você oferecer investimento, você oferecer, né, previdências, vamos aí. né, e etc. E aí através da parceria, né? Eu não vou oferecer seguros, né? Mas eu quero através, já estamos, né, fazendo, oferecendo, né, seguros, né, Exato. para os nossos clientes através da ACAD, para que o varejista tenha lá no pool dele, ó, tem a Zipidinha aqui te dando, né, crédito, tem aqui a ACAD te dando seguro e assim E a gente sucessivamente grande. e ajudar a que todo mundo explore o máximo possível do seu ecossistema. A gente, a hora não. Ficaria aqui horas conversando, mas a gente tem aí, tua agenda tá cheia. É, é muito bom ouvir nosso próprio, uma conversa sem sotaque, né? A gente tem um quadro aqui no Cadcast que é assim: a gente fala uma palavra e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá, Beleza? beleza. É um jogo rápido. A minha primeira palavra é crédito. Segurança, Fios. alegria, amor. Falei duas. Tem problema não, pode ser qualquer coisa. E a terceira palavra é parcerias. Essência. É isso, gente. Francisco, muito obrigado. Eu acho que eu aprendi muito, assim, nessa nossa conversa. E como abre a nossa mente conversar com pessoas que têm
o mesmo propósito, né? Quando você trouxe pra gente a ideia de, quando eu virei assim, o futuro do crédito é democratizar. E o futuro do seguro, o presente do seguro já é a mesma coisa. Então é muito bom a gente conversar e trazer para os corretores que estão assistindo a gente um mundo totalmente diferente, mas totalmente tangível, né? Porque aqui a gente está dizendo, cara, teu lugar na mesa pode ser conquistado. Se você ainda não tá oferecendo, você pode vir a oferecer. Então, marca uma conversa com a CAD, a gente vai apresentar a Zipdim também, que a gente tá aí para fazer negócio. É isso aí. Não é isso? Maravilha. As portas estão abertas. É um prazer enorme. Também foi ótimo o papo, né? Como fluiu agradável. Parecia que a gente tava no botequim ali É isso que a gente Jobi. gosta. A gente tá no Jobi tomando um chopp e batendo papo. É assim que a gente Delícia. gosta. Muito obrigada mais uma Obrigado a vez. vocês. E se você ficou com a gente até o final e não deu um joinha nesse vídeo, dê o seu joinha. Curte, se inscreva e, é claro, faça mais negócios com a CAD. Te vejo na próxima quinta-feira, às 10 horas. Até lá. Tchau, tchau.